No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá, boa tarde, ouvintes da Melodia FM, amigos que nos acompanham pelo Instagram, @joelis_fraga. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast. Hoje é dia de falar sobre Outubro Rosa PET, uma campanha tão importante para a saúde das nossas amigas de quatro patas. Assim como nas mulheres, o câncer de mama também é uma realidade nas cadelas e a informação pode salvar a vida delas. Para essa conversa especial, temos a honra de receber a doutora Pamela Almeida, médica veterinária, que vai nos orientar sobre prevenção, diagnóstico precoce e cuidados essenciais para mantermos nossas cadelinhas saudáveis e protegidas. Então, já se prepare aí, compartilhe esse episódio, chame os amigos e fique com a gente, porque hoje o tema é carinho, cuidado e saúde. Outubro Rosa também é para elas. Doutora Pamela, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vinda, querida. Eu que agradeço. Obrigada, Joelise. Obrigado, Rádio Melodia, por ter me convidado. É uma honra poder falar, sobre um tema que todo ano a gente bate na mesma tecla, que é a prevenção do câncer de mama nas cadelas, nas gatas, em todas as fêmeas. Mas o enfoque maior é nas cadelas, que é a que a gente mais atende na nossa rotina. Nós não vamos esquecer, a gente vai falar também, não vai esquecer das gatinhas, né? Gatinha também. E geralmente nela é bem mais agressivo do que nas cadelas. Muitas vezes o tutor só procura a gente quando já não tem o que fazer mais. Pois bem. Quem é a doutora Pamela? Pamela Almeida, médica veterinária, formada pela UFBA, camaçariense, com cidadania conquistense também, dupla cidadania eu brinco. Tenho 32 anos, sou apaixonada pelo meu trabalho, apaixonada pelo que eu faço e com essa missão realmente de salvar vidas. E me sinto muito realizada e que eu também sou uma pessoa que cada dia mais eu vejo que os meus sonhos eu consigo realizar se eu tiver a determinação, que eu acho que é a minha melhor qualidade. O que te levou a ser veterinária? Todo mundo acha engraçado, mas eu nunca sonhei em ser médica veterinária, que o comum é sempre dizer que foi um sonho de criança. Eu sempre gostei muito, eu cuidava muito dos animais, no fundo da garagem, do prédio, eu e os meus amigos, a gente se juntava, só que meu sonho era realmente ter uma profissão, porque eu queria muito mudar a minha realidade, né? Eu venho de uma origem humilde, eu morava meu pai e meu irmão num quarto só, lá em Camaçari, e eu queria ter uma profissão. E aí, de forma intuitiva, eu acabei escolhendo a medicina veterinária porque eu sempre fui apaixonada pela área da saúde. Eu achava muito bonito na novela, as mulheres de jaleco, então era algo voltado para a saúde. E aí, de forma intuitiva, eu escolhi veterinária, mas minha primeira opção era odontologia. E aí, na última semana, a UFBA, ela deixava você mudar Sim. de opção. Aí, na última semana, alguém falou comigo que você não muda bota a primeira opção veterinária. Aí eu fiz isso e não me arrependo. Hoje você cuida dos dentinhos também delas, né? Cuido, de forma indireta, continuei dentista. Então, vamos lá, doutora. O que significa Outubro Rosa PET e qual a sua importância? O Outubro Rosa PET é uma adaptação que a gente fez, né? Sim. Que tem o Outubro Rosa, que é voltado para as mulheres, para a prevenção do câncer de mama. E aí, por que não a gente fazer abranger também os animais. E aí, esse projeto vem desde a UFBA. Quando eu estudava lá na UFBA, a gente já fazia todo ano o Outubro Rosa PET. E só veio crescendo a cada dia. E a gente foca também no câncer de mama, só que focando ainda mais na castração das fêmeas, que a gente já tem comprovação em literatura, em artigo, que quando você castra, você vai diminuindo essas chances de aparecer o câncer de mama, que na mulher já não faz isso. Então, o foco da mulher é fazer mamografia. Sim. Nas cadelas, a gente foca em castrar. Não está falando sobre isso também, castrar. Por que é essencial falar sobre o câncer de mama nas cadelas? É essencial porque o câncer, de modo geral, né, é algo que afeta toda a família, deixa muito triste aquela família, seja quando é um pet, quando é um membro da família. Então, quando a gente consegue prevenir ou descobrir muito precoce o câncer de mama, eu consigo resolver esse problema mais rápido, tirar esse sofrimento, porque realmente mexe com toda a família.
os pets viraram os novos filhos, né? Então, as pessoas estão optando por ter pet em casa do que ter filho. E eles parecem criança de verdade, assim. Quando tá doente, adoece a pessoa junto. Então, eu brinco muito na Pet Pan que o pet é filtro da casa. Se o tutor tá passando por algum problema, tá passando por alguma doença, né? absorve e fica do mesmo jeito. Às vezes com as mesmas doenças acontecendo. Então é muito importante focar nisso para tirar essa dor, né? É uma dor que fica na casa, que todo mundo sofre, o pet e as pessoas da casa. Entendi. E a diferença entre campanha do Outubro Rosa para humanos e para os animais? No do humano, né, o foco maior é sempre na mamografia, que é o exame de mama, a palpação, né, ensinando a mulher a se tocar nas mamas para poder descobrir esses nódulos que geralmente são muito pequenos, que é quando tá no começo. E aí tudo que é descoberto no começo é mais tranquilo, de resolução. Já no Outubro Rosa Pet, a gente sempre vai focar mais em castrações e também nessa palpação, ensinando esse tutor a palpar, como é que ele descobre, como é que é esse caroço, se ele tem dúvida, qual é o tamanho do caroço. Então, esse mês a gente fica voltado para a orientação, para ensinar o tutor a identificar, se ele achar o que é que ele deve fazer. Então, é basicamente essa a diferença. Entendi. O câncer de mama, ele é direcionado mais a cadela ou que tipo de animais que acomete do câncer? O câncer de mama pode ter em todas as espécies, né? O que eu atendo bastante, a gente atende bastante lá na Pet Pan, é as cadelas. As gatas também têm muito, principalmente por aplicação de injeção anti-cio, que o tutor acha que não tem nenhum mal. Mas uma das formas de aparecer esse câncer é por conta da aplicação dessas injeções. Coelhas também acontece muito câncer de mama, a gente já atendeu lá. E porquinhas da Índia. Mas todas as fêmeas de toda a espécie pode ter o câncer de mama, né? Um grande felino, uma onça. Então, todas as espécies não estão livres de ter câncer de mama. Uma porca, todas. Todas podem ter, mas aqui a maior incidência é na cachorra. Isso. Na cadela. Porque tem mais relato por ser tratado como um pet, né? Então, as pessoas optam mais por ter cachorros e gatos. Então, a gente tem mais estudo e mais relato, mais publicação sobre essas espécies. O mieloma múltiplo acomete também cachorro, né? Sim. O tratamento é sofrido, infelizmente eles são sacrificados porque não tem como dar sequência no tratamento, né? E o tratamento, aquele que inicia o tratamento dele é muito parecido com o humano. Então eu cheguei a acompanhar 3 cachorros com mieloma em São Paulo com mieloma, nunca infelizmente. Pois é. E o tratamento é a mesma coisa do humano. Mesma droga, tudo. Comete a medula, precisa de transplante, aquela coisa toda, mas é muito caro. E o sofrimento deles são altos, não é eles sofrem demais. Então, a melhor forma para ele não sofrer é eutanásia. É eutanásia, né? Infelizmente, uma doença cruel para o cachorro. O mieloma é muito... E o tratamento é igualzinho do humano. Ai, eu não sabia. Igualzinho. Quais são os números ou estatísticas mais preocupantes sobre essa doença nas cachorras, nas cadelas? Tem o consenso, né, que todo ano ele muda, mas no último consenso, a partir do primeiro cio, já indica estar castrando, e tem relatos que falam que consegue prevenir até 70% a chance de desenvolver câncer de mama, se for castrada logo após o primeiro cio. Que a gente até conversou no dia da consulta, né, que eu expliquei. Então, a cada cio que vai se passando, essa taxa, essa porcentagem, ela vai reduzindo. Então, a gente não vai... Às vezes, a gente consegue eliminar a presença do câncer em ovário e útero, castrando, mas não mais a chance dela desenvolver o câncer de mama. Só que o câncer de mama, ele depende da parte hormonal. Então, a gente eliminando essa parte hormonal, a chance dele avançar é muito pequena. Entendi. Eu achei interessante, doutora, trazer esse tema para cá pelo número de cachorros e de cachorras que tem, né? Como você falou, né? Sim. A pessoa está mais adotando cachorro do que criança, né? E sofre junto a cachorra quando tem um problema desse, seja qual for, você sofre com a cachorra ali, né? Então, a intenção desse podcast até é uma questão de conscientização, né? De fazer aqueles tratamentos precoces, né? Para evitar, porque o custo é alto, não deixa de não ser, né? O tratamento de câncer, seja humano ou canino, ele é caro. E
e evitar o sofrimento, né? Sim, e antigamente as pessoas, aparecia o câncer e o tutor de antigamente não queria fazer nada, porque realmente a gente não tinha tanto recurso. Mas hoje em dia tem-se muito recurso, a gente tem muito diagnóstico, né? Exames de imagem, exames de citologia. Não, há 20, 30 anos não tinha nada não disso. Não fazia. E o pet de antigamente era aquele pet de quintal, que vivia no quintal, vivia na roça. E comia a comida que o dono come. Hoje em dia, morria de viroses, né? Esses animais de antigamente, que não se fazia nem vacina. Mas o pet de hoje é o pet que dorme na cama junto com o tutor, come ração de boa qualidade, tem essa preocupação com vacina, com prevenção de pulga e carrapato. Então, assim, é um pet que realmente vive muito mais, vive 18 anos. Eu já atendi cadela de 21 anos, gato de 21 anos, porque o cuidado é mais alto. E aí, antigamente, quando apareceu o tumor, o câncer, simplesmente deixava lá e aí ia crescendo, virava uma úlcera, uma ferida e o animal vinha a óbito. Hoje em dia, a conscientização da gente é justamente descobriu no começo, vai logo procurar atendimento, porque se for benigno, a remoção é o tratamento, e se for maligno, ainda vai estar no início, vai estar pequeno, ainda não vai ter tido infiltração, né? Que é ir para linfonodo, ir para pulmão, que é as metástases que a gente chama. Sim. Então, o prognóstico é bem melhor e a chance do animalzinho sair dessa e viver muito mais tempo nessa casa, nessa família, fica bem maior também. Antigamente dava mastruz com leite. E curava. E curava e jogava violeta. Violeta já era, né? Hoje não. Como é que o tutor pode participar ativamente dessa campanha de prevenção? Primeira coisa é observar muito o seu pet. Chega em casa de noite, quando vai fazer aquele carinho, olha o abdômen, né, que é onde está as mamas, palpa essa mama, olha se tem algum nódulo diferente. Exemplos, caroço de feijão, caroço de uva, tamanho de uma maçã. Então, veja se tem algo que é fora da normalidade, que o peitinho é para ser retinho, né? Sem nenhuma nodulação, sem nenhum aumento de volume. Se tiver, então ele já tem aí uma suspeita, que está tendo um nódulo. Se ele perceber isso, já tem que procurar um médico veterinário de sua escolha, de preferência eu, ou a doutora Gabriela, que é oncologista, da Pet Pan. Da Pet Pan, sim. Isso, e aí a gente começar a investigação. Geralmente a gente começa do mais básico e vai avançando, né? Que é uma citologia que a gente faz. Na citologia, a gente vai com a agulhinha dentro desse nódulo, aspira esse conteúdo, faz algumas lâminas para ver uma sugestão do que pode ser. Para ver se é algo benigno ou maligno. Geralmente tende a ser maligno, assim, é que nem na mulher. É muito difícil o tumorzinho ser de forma benigna. Se for sugestivo de algo, aí a condução realmente vai ser a remoção. Então, se achou, gente, palpando, a primeira dica é essa: palpa o seu animal, sente. Se o também dá sinal, né? Se ela tem gravidez psicológica, aumenta a chance de ter doenças reprodutivas e assim ter probleminhas de mama. Se ela tem o cio silencioso, que ela não dá sinal nenhum de cio, ela não sangra, não mostra nada, você não vê cio, isso também é um outro alerta. Como é que você vai saber se ela está no cio? O cio, geralmente, a gente vê quando ela já está sangrando, pois né? Mas nesse caso aí que você falou, que não está sangrando. Isso já é um alerta que ela não está entrando no cio e já pode estar tendo algum tipo de alteração dentro do abdômen, né? Na parte de útero, que o tutor não consegue enxergar, nem a gente, só com ultrassom que a gente consegue ver. Se é por conta de algum cisto em ovário, cisto em útero, uma infecção já acontecendo. Então, eu seguiria esses passos para ele poder ajudar o pet. Entendi. Salvar a pet dele, né? E quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama nas cadelas? O que pode acontecer, né? A metástase, que é quando ele vai para outros órgãos alvo, né? O pior deles é quando já vai para o pulmão, que aí tem como tratar ainda, aí que é mais a doutora Gabriela que faz, que é a oncologista nossa, para ver se a gente consegue dar o suporte para o animalzinho não sofrer. Às vezes tem químio também, só que aí já não dá para não tem tanta indicação de fazer as cirurgias. Geralmente a cirurgia é quando ainda não fez essa metástase, por isso então, que a gente pede. A cirurgia é mais no início. O ideal é ir no início, enquanto não, tanto que quando a gente descobre um câncer nos animais, eu acho que na medicina humana é a mesma coisa. A gente vai ter que fazer uma investigação, que é uma pesquisa de metástase. A gente faz ultrassom de abdômen mais raio-x de tórax.
Essa é a conduta. Se não teve metástase e os exames pré-operatórios estão ok, que é o exame de sangue, exame cardíaco, ela é uma paciente que tem indicação de fazer a cirurgia. Mas aí quando já tem uma metástase fica um pouquinho mais complicado e a gente vai dar suporte à vida, que o foco é a cadelinha não sofrer. Então, é analgesia, remédio para dor, às vezes quimioterapia, e ir acompanhando esse PET até chegar um momento que ela começa a sofrer, que aí a gente começa a indicar a eutanásia, que é quando já não come mais, não bebe. E aí, hoje em dia, a gente ainda acha difícil aparecer, mas aparece animaizinhos que chega com o tumor arrastando no chão. Que isso pode acontecer, que é virar a ferida, virar a úlcera, e aí o tutor opta por já operar nesse momento. Essa última que eu operei deu super certo, que foi a Pipoca, veio de outra cidade. Mas sorte que ela já ainda não tinha, ela cresceu tanto o nódulo, mas não fez metástase, não tinha ido para outros órgãos. Então eu consegui e tá tendo qualidade de vida. E a tutora não queria operar porque todo mundo dizia para ela que ia morrer se operasse. Entendi. Aí ela tinha na cabeça dela. E aí foi deixando, cresceu. E aí, no final, que já estava arrastando no chão todo infeccionado, ela teve coragem e levou. Só que aí fica uma cirurgia mais difícil, um tempo maior, pode ter mais complicações. Às vezes eu não tenho pele suficiente, eu tenho que fazer uma cirurgia reconstrutiva. E tudo isso vai aumentando o tempo de cirurgia e pode ter mais complicação no pós. Uma pergunta lá no grupo, das raças de cachorro, qual é que acomete mais o câncer? Ou não tem? Tem algumas raças que têm maiores predispostas. Um exemplo assim que eu vejo bastante, mas na minha rotina não diga que é a Shih Tzu, não. Shih Tzu tem, eu atendo direto lá. Mas como você já vai castrar a chance de ter o tumor de mama já reduz. Mas Golden Retriever, Poodle a gente atende muito, Pinscher, de braquicefálico mais o Shih Tzu que a gente observa. Porque como as raças vão mudando, né, a cada 10 anos, o boom, né, hoje em dia é o Shih Tzu, o Spitz, o Pug, o Bulldog, mas a gente vê muito assim as mais velhinhas, as Poodles, Pinschers e as Goldens, eu vejo bastante. Eu fui mordido por aquele que tem uns dentinhos assim, o piquinês, que sumiu, né? Sim. Ninguém mais vê o piquinês. Não, eu não vejo. Aqui não tem. O que eu fui mordido quando criança, e depois ele teve uma parada cardíaca, caiu duro lá. Tadinho. Ele tinha muito problema de coração, essa raça, né? E sumiu essa raça, né? E o Shih Tzu, parece que o Shih Tzu é acho que uma sequência deles. Né? Das misturinhas, né, que foram fazendo. Então, voltando ao que a senhora tinha dito, a castração é mesmo a principal forma de prevenção, né? A melhor forma de prevenir é fazendo essa castração. A gente indica e aí, se já tiver o nódulo, e já fazer o acompanhamento o quanto antes, não esperar. Porque ele só vai crescer, gente. Não tem como um nódulo que é maligno ficar estagnado ali. Ele pode ficar por um tempo, mas vai chegar a hora que ele vai começar a crescer. E aí fica sempre tudo que é eu brinco com o tutor lá, tudo que eu descubro no começo, o tratamento sempre vai ser mais tranquilo. Mas isso é geral. Na vida, né? Isso é geral. Se você não tá comendo bem, ou se você não tá defecando bem, tá com diarreia. Gente, tem alguma coisa acontecendo. O corpo te avisa, né? O corpo dá sinais. Dá sinais. Se você não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir, Eu sempre falo aqui, doutora, que o câncer, ele te avisa. Entendeu? Que é um parasita ali tirando tem uma coisinha ali que não tá legal, né? E as pessoas vão protelando. E no caso do mieloma, nós temos duas vertentes. Uma é deixar que não é nada, que os sintomas são muito parecidos com doenças comuns, né? Que é a anemia do lombar, fraqueza, né? Aquela coisa toda, e que você nunca vai imaginar que aquilo ali é um câncer. E uma outra coisa é o diagnóstico errado. Entendeu? Aí são duas coisas que atrapalham, né? Bastante. O mieloma, né? Mas, por exemplo, no hemograma já dá alguns sinais, não dá? Mais ou menos. Não? Com anemia, né? Quando você vê uma alteração ali na anemia, você já pode ficar esperto. Mas aí que o médico tem que investigar mais, porque são exames específicos. Por exemplo, o eletroforese de proteínas. Ele é um exame muito barato, específico, que deu errado ali, as proteínas estão baixas, então ali ele já começa a investigar, através dele vindo outros exames, entendeu? Entendi. Existe idade ideal para realizar essa castração? A idade ideal eu sempre oriento após o primeiro cio.
Eu acho que seria o mais adequado. Né? E aí tentar, pelo menos antes dos 4 anos também. A partir dos 4 anos já tá saindo, já tá na fase adulta, né? A partir de 1 ano. Então eu faria entre 1 ano, 3, 4 anos de idade é o ideal. Tá, pra gata também. Pra gata também. Após o primeiro cio, tem-se melhores resultados, porque senão a gata é diferente dos cães, das cadelas, né? Elas entram no cio várias vezes ao ano. Então, mexe com toda a casa, né? Tem gente que nem dorme direito quando a gata tá entrando no cio, porque ela sai de um cio e já entra no próximo. Então, fica tendo vários durante o ano. E aí, a gente indica também sempre pós primeiro cio tá fazendo. Certinho. A alimentação pode influenciar no surgimento da doença? Assim, tem poucos estudos voltados, tem sim mais estudos sobre depois que teve o câncer, as mudanças de alimentação, né? Que é sempre sugerido estar realizando, porque realmente o tumor se alimenta do que a gente está comendo. Mas, assim, interferir diretamente se vai aparecer ou não o câncer não tem relação direta. É mais a parte hormonal mesmo que vai influenciar diretamente no aparecimento do câncer de mama. Conta pra gente aqui, e para quem está acompanhando, qual é a sua estrutura da sua clínica para atender uma cachorra com câncer? Com câncer. Porque você acha que é a única, a doutora Gabriela, acho que é a única oncologista veterinária da cidade, né? Na cidade ainda tem mais alguns, mais 2 oncologistas, Sim. se eu não estou enganada. O diferencial da PetPan, a primeira, é que é um hospital 24 horas, né? Então, a gente consegue dar esse suporte 24 horas por dia, porque um paciente oncológico possa ser que sinta mais dor do que outros pacientes, possa ser que precise de intervenções mais rápidas, mais intensivas. Então, a primeira coisa que é o básico é os exames que a gente faz para diagnóstico, os exames de sangue. A gente tem um laboratório próprio dentro da PetPan. Os exames citológicos também, a gente faz tudo lá dentro. E os exames de imagem para diagnosticar se tem metástase ou não. Então, que é através da radiografia. A gente tudo lá. Tem raio-x próprio, ultrassonografia também é própria da PetPan. E aí, todos os exames, até ir para dentro do centro cirúrgico, tudo dentro da PetPan. A cirurgiã sou eu, sempre acompanhada de doutora Gabriela, quando é paciente oncológico, para ela me dar as instruções, né? Se tem algo específico que ela quer que a gente faça. Que uma das coisas que também se recomenda em câncer de mama é tirar os linfonodos regionais, os linfonodos que estão próximos da onde foi o tumor. Então, quando tem essa indicação, ela me avisa e a gente retira. E o pós-cirúrgico também faz todo lá dentro da PetPan, porque a gente tem internamento 24 horas. Então, esse pet fica sendo assistido e ele fica sendo acompanhado até o dia de tirar ponto. Porque tem complicações que podem acontecer, por exemplo, inflamar o ponto, acumular líquido embaixo do ponto, que é o seroma, ter decência de ponto, o animal arrancar os pontos, tirou a roupinha cirúrgica ali, o tutor dormindo, arranca tudo, acontece muito. Usar o colazinho, a gente sempre vai dando as orientações e vai ajustando de forma individual para cada paciente. Se é um animal que é mais sensível, então a gente tem que focar em mais analgésico. Se é um animal que tem um estômago mais sensível, tem que usar protetor gástrico. Então a gente consegue fazer todo esse acompanhamento 24 horas por dia. Então o animalzinho faz tudo lá dentro da PetPan. Que bom, né? Tem então, tudo. Tudo em um só lugar. Tem toda uma estrutura, né? Para atender. A raça ou genética aumenta a chance de câncer de mama? Tem alguns estudos sobre raças, né? Eu fui até no Congresso Mundial que teve agora no Rio de Janeiro. Então, tem se falado em algumas raças que predispõem mais a ter tumores, além dos tumores de mama, os outros tumores, né? Que é os tumores de pele, mastocitomas. Então, eles falaram um pouquinho das raças de grande porte, né? Pastor alemão a gente atende com a frequência, com tumor de mama, geralmente bastante agressivo, Golden Retriever. E agora tem se estudado essas raças novas, que são as que estão ganhando mais mercado no mundo, né? Não é só no Brasil. Que também tem tido alguns relatos, alguns artigos. A gente até pegou uma recente, uma Shih Tzu, que ela teve um tumor no ovário, que esse tumor, onde ele toca, ele passa o tumor para o próximo lugar. Então, como ele tem contato ali com o intestino, pâncreas, estômago, fígado, quando eu fui fazer a cirurgia dela, já tinha, todos os órgãos dela já estavam tomados pelo tumor. Porque onde ele tocou, ele passou o tumor. Ele é um tumor de contato. Então ele fica movendo. Onde ele toca, ele vira um tumor também no lugar. Rapaz, aí a gente vai publicar esse artigo. O pessoal da
da Uninasal, se eu não me engano, tá fazendo um artigo comigo pra gente poder publicar. Que foi esse tumor de uma Shih Tzu. E uma Shih Tzu jovem, tinha uns 6 anos no máximo. Não é comum, né? Não é comum de acontecer. Só que a gente só vai descobrindo fazendo os relatos, Quem né? As publicações. Isso, foi. Mas na própria cirurgia? Foi na cirurgia. Eu atendi ela com um problema no olho. A consulta era no olho e ouvido. Só que no ultrassom não dava para ver os tumores. Aí eu indiquei a castração, porque ela estava com alteração em ovário. Aí na hora que da cirurgia, a gente viu que tinha mais coisas acontecendo. Amanda é o nome da cachorrinha. Eu gravo. E ela normal? Normal. Sem sintoma nenhum. E no mesmo dia que ela adoeceu e teve que ir pra Pet Pan, a sogra da tutora também foi parar no hospital. E as duas no mesmo momento. Aí a tutora não sabia se ia lá acudir a cachorrinha ou se ia ajudar a sogra. Tudo no mesmo dia. Foi um caos. E aí, como não tinha mais o que fazer, a gente teve que sugerir a eutanásia. Porque já tinha tudo sido tomado pelo tumor. E se tivesse sido castrada jovenzinha, após primeiro cio, ela poderia não ter tido esse tumor. Eu já vou levar a minha lá para amanhã. Avaliação. Quais são os sinais... Quais sinais tu deves observar nas mamas das cadelas? Realmente é palpar para ver se tem alguma estrutura que parece um nódulo, um caroço, ver se está tendo alguma alteração na parte de cio. E ela pode dar outros sinais, por exemplo, redução de apetite, ficar sem energia, ficar mais quietinha, apática, mucosinha já mais clarinha. Então, isso tudo é sinal de que tem algo acontecendo. Que pode ser pelo tumor de mama. Quando a Shih Tzu está quietinha, ela não está legal. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa errada que nela, todo mundo já conhece, né? Ela é muito Eles esperta, são bem ativos, né? Tem um rosto bem assim, caricato, assim, de que tá sofrendo, de que tá feliz. Você sabe na hora, quando não tá legal. A expressão dela já fala. São bem expressivos. Doutora, com que frequência é indicado fazer o exame dessa palpação? Eu indicaria para cadelas mais velhinhas, né? A partir de 4, 5 anos. Todo mês, você tentar dar uma dedicada, né, em fazer essa palpação em casa, para ver se tem algo acontecendo, e fazer consultas regulares a cada 6 meses, porque na hora da consulta a gente vai fazer exame físico geral, mas a gente foca também em palpar a mama, auscultar, ver se tem algum sinal acontecendo ali. Então, nas consultas a cada 6 meses e todo mês tentar separar uma horinha ali do dia para brincar com o pet e palpar ela, ver se tem algum carocinho, sem ser na mama, às vezes pode ter próximo da mama, em outras regiões. Então, acho que a palpação todo mês. E quando é que um tutor deve procurar imediatamente a doutora? Se viu esse carocinho, já procura imediatamente para a gente poder intervir no início e ter essa melhora bem mais rápida, bem mais tranquila. Eu garanto que vai ser bem mais de boas. E existe exame específico para confirmar esse diagnóstico? Existe os exames de imagem, né? Mas primeiro a doutora Gabriela, ou eu também como cirurgiã, vou sempre solicitar uma citologia aspirativa, que já vai me dar uma sugestão do que pode estar acontecendo e um planejamento cirúrgico também, para saber a margem que eu vou precisar retirar de segurança, que geralmente é uns 5 centímetros, tem tumores que 7 centímetros, e depois disso fazer ultrassom e a radiografia. E aí, fazendo todo esse planejamento cirúrgico, o pet já pode operar. Entendi. Fugindo do mama, qual a incidência qual o câncer que tem maior incidência no cachorro? Que eu atendo muito. Na cachorro. Eu acho que os tumores de pele, os mastocitomas, que a gente atende com muita frequência. Nos braquicefálicos, bastante. Eu vejo muito nos bulldogs. Bulldog é uma raça que vai muito lá. Animal de pelo branco, pelagem branca, os pitbulls brancos, vai com muito tumor de pele, mastocitoma, hemangiosarcoma. Gabriela atende muito. Mas é muito parecido com o humano, né? É também assim? A também, frequência? Não sei se é porque o contato você direto com o sol, né? Mas então, coitado quem mora de quem mora Salvador. Salvador, quem mora lá em Guanambi, que o sol é um sol para cada pessoa. Né? A tendência, então, é pior para eles. O diagnóstico precoce realmente aumenta a chance de cura?
Aumenta bastante. Quando for um tumor maligno, né? Essa parte de o que fazer é mais com a doutora Gabriela. As chances é o prognóstico que a gente fala. Se vai ser um prognóstico bom, vai ser reservado ou desfavorável. É mais, eu acho desfavorável quando tem realmente acometimento de outros órgãos. Que aí já indica que ele já avançou para outros órgãos. Mas quando ainda não tem a metástase, as chances do animal é bem maior quando comparada com a metástase. E geralmente a metástase é porque o nódulo ficou por muito tempo ali e através da circulação, né, linfática acabou indo para outros órgãos e até órgãos mais distantes, né? Como o pulmão, o cérebro, o olho. Entendi. Vocês estão com alguma campanha lá na PetPlan para esse mês? Outubro Pet? Estamos. Começou dia 1º, Outubro Rosa Pet. Ele é um mês totalmente focado para as fêmeas, principalmente as cadelas, que a gente vai estar fazendo a avaliação dessa cadela, uma avaliação pré-cirúrgica se ela já tiver câncer de mama e se não tiver uma avaliação para castração. Então, durante todo o mês de outubro é só procurar a gente que a gente vai estar fazendo esses agendamentos. A gente montou brindes especiais para essas fêmeas que forem lá para PetPlan, né, que passar por cirurgia. Então, a gente montou os brindes, a gente montou certificados, tem lacinho, bandana, tudo foi voltado para elas durante todo esse mês, com um foco maior em conseguir prevenir, né, essa doença que acontece o tempo inteiro no Brasil e no mundo. Muito bem. Então já vou levar a minha lá, viu? Muito bem, Porque ela estava com aquele problema de alergia, né? Sim, da pele. Da pele, mas resolveu, tá tudo belezinha. Isso, porque quando tá com algum probleminha de pele, a chance de ter mais probleminhas no pós-cirúrgico é maior, né? Porque é uma pele que tá com infecção acontecendo. Então a gente trata primeiro a pele para depois operar e diminuir a chance de ter as complicações de rejeitar o ponto, por exemplo. Lembrando que lá a minha cachorra já parece que já é funcionária da PetPlan, porque eu deixo sempre lá e ela fica lá no consultório, já vai lá sozinha. Então esse mês eu vou levar lá para fazer a castração dela, por bem dela, né? Sim, não só tem a ganhar. Pois é, quais são os principais tipos de tratamento disponível hoje? Tem o tratamento que é o cirúrgico, né? Que é a remoção do nódulo, a depender do tamanho. Ou senão, às vezes, a gente precisa fazer uma mastectomia total, que é tirar todas essas mamas. Porque pode ter, por conta das vias da circulação, né? Transmitir de forma microscópica para a próxima mama. Então, tem alguns artigos que indicam, a depender do tamanho, retirar já de forma radical, que a gente chama. E a castração também. Seriam os principais. Se for maligno, aí a gente vai precisar de Gabriela, que é oncologista, para instituir a quimioterapia que ela achar que ela vai ter através do resultado do histopatológico. Quando a gente tira esse nódulo, a gente tem que mandar para a biópsia, que aí na biópsia a gente vai confirmar qual é o tipo de nódulo. E aí, a depender do tipo de nódulo, que vai definir o protocolo de quimioterapia. Mas tem animais que às vezes não precisam passar pela quimioterapia, dependendo do tipo desse nódulo. Entendi. Então, a cirurgia é sempre necessária? Sempre vai ser necessária. E se for benigno, tudo que é benigno ele pode acabar se transformando em maligno. Então, a gente sempre orienta que o melhor é realmente fazer a remoção, se esse nódulo apareceu. Aí, na citologia, a gente consegue já ter uma suspeita se é benigno ou maligno. Entendi. Bom, lembrando que esse podcast, como todos os outros, vai estar disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube e também no Spotify, né? E às vezes a gente tem mais visualização depois do horário, né? Enfim, sim, com certeza. Muita gente está trabalhando. E, então, mesmo assim, se vocês tiverem perguntas, se tiver alguma dúvida, você pode mandar que a gente encaminha para a doutora, viu? E a intenção é levar informação sempre em todas as áreas, né? Bem-estar e saúde. Sim. Que eu sempre falo que informação salva, né? Com certeza. Né? E você estava lá no Rio, participando de um congresso mundial. Esse ano o Brasil foi escolhido, né, para ter o congresso mundial e assim, uma das coisas que eu acho mais importante na nossa profissão, principalmente na área da saúde, é estar se atualizando. Então, todo ano tem um brasileiro em algum estado e a cada 2 anos tem um mundial. Aí, esse ano foi no Rio de Janeiro, que aí eu estava lá, assisti algumas palestras sobre castrar ou não castrar, sim, que tem essas polêmicas, né, se o ideal é castrar ou não castrar, mais voltado para animais de raça grande,
por conta de sobrepeso, é uma dúvida que o tutor tem, se o animal vai ficar com sobrepeso e vai atrapalhar na articulação, por exemplo. Então, teve esse congresso que foi bem interessante, assim, deu para aprender bastante coisa, comprei muito equipamento novo para Pet Pan. Que bom. Que bom. É sempre necessário, né, doutora, para participar desses congressos, Sempre. né? Eu acho que os tutores lá na Pet Pan falam muito isso comigo, que gostam muito de levar em mim, porque vê que eu sempre estou estudando, atualizando. Porque realmente o mundo muda, né? É dinâmico, né? Não é parado. Então, dinâmico, vai né? mudando, vai atualizando. Por exemplo, tem vacina que antigamente a gente fazia, hoje em dia já saiu do mercado, já não se faz mais. Então, tem veterinário que nem sabe dessa informação. Sim. Hoje em dia tem técnicas de castrar que às vezes você deixa só o ovário e tira o restante, deixa só o corpo do útero, às vezes tira a cervix também. Então isso tudo a gente vai aprendendo através dos congressos. Sim. Aí foi bem legal. Uma outra pergunta que surgiu lá de um grupo. É sofrido a cirurgia, a castração? A castração é bem tranquilo, gente. Eu uso um aparelho. Porque o pessoal tem, né? Fala que a bichinha vai ficar lá toda sofrida, toda rasgada. Não. Nada disso, né? Hoje em dia é uma cirurgia que não tem necessidade de abrir tanto, né? A gente tem que ter acesso à cavidade abdominal para retirar esses ovários e útero. Só que eu utilizo um aparelho chamado um bisturi ultrassônico, que ele corta e coagula ao mesmo tempo. Então, por exemplo, animal de grande porte, eu nem uso fio lá dentro mais, que é uma das coisas que o animal, às vezes, pode rejeitar o fio ou ter algum tipo de inflamação. Então, em Shih Tzu, por exemplo, às vezes eu dou 2, 3 pontos no máximo. Então, é bem tranquilo. A gente só orienta que nos 10 dias de pós-cirúrgico, evitar que ela fique pulando, né? Para não forçar o ponto nesse abdômen, porque é um abdômen que está com sutura, não está mais fechado como era. Mas aí, com o passar dos dias, ele vai fechando e cicatrizando. Então, a gente pede para ter repouso, usar roupinha pós-cirúrgica. Se a cadela é muito agitada, usar um colazinho também, que a gente chama de o abajuzinho, né? Sim, que é o elisabetano. Vai tomar anti-inflamatório, analgésico e curativo uma vez ao dia. 10 dias, vai lá, tira os pontinhos e vida normal. Tanto que lá, eu estou fazendo propaganda aqui para o Pet Pan, muito bem, gostei. Lá já faz a cirurgia, já quem quiser deixar lá os 10 dias, né? Já fica lá, né? Só tem na Pet Pan isso, hospedagem terapêutica. Porque não é fácil também se cuidar também do pós-operatório, Sim, tem tutor que tem pena, por exemplo, de colocar na goela o remédio, não quer fazer isso, então não quer cuidar, porque ele tem medo de machucar, medo do animalzinho ficar com raiva dele, então a gente assume essa parte também, que é a hospedagem terapêutica, que o tutor vai pegar já sem os pontos. A gente vai medicar, a gente vai dar alimentar, né? Dar os remedinhos. Se ela tiver alguma alteração, a gente consegue observar também. Então, o animalzinho vai... Eu falo muito pro tutor para aproveitar as férias deles, porque deixa hospedado em um lugar que é 24 horas. Enquanto o tutor vai estar curtindo, se divertindo em algum lugar, a gente vai estar lá cuidando todo o pós-cirúrgico, e quando ele vier buscar, ela já vai estar de alta médica e ele nem vai ter acompanhado esse pós-cirúrgico. Ele vai ser todo feito pela equipe da Pet Pan. Aí todo dia de manhã você já recebe uma fotinha. A foto dela lá no seu WhatsApp. Um bom dia, como ela bom dia, tá. Pois é. Como é o pós-operatório de uma cadela que passa por mastectomia? Esse é um pouquinho mais agressivo, né? Porque é muito ponto que a gente precisa dar, porque geralmente uma mastectomia, ela é total, tira todas as mamas. Então, tem muito ponto. Eu gosto muito de fazer um ponto que é contínuo. Principalmente animalzinho pequeno, que é bem mais tranquilo. E aí, nos primeiros dias, a gente faz uma faixa compressiva para apertar mais e reduzir a chance de ter seroma. Se o animal tiver muita dor, às vezes a gente precisa entrar com mais de 2 analgésicos para controlar essa dor. E além dessa faixa compressiva, a gente coloca essa roupinha também. Então, é o mesmo pensamento de uma cirurgia abdominoplastia, redução de mama, quando a mulher faz. Tem que ter esse repouso, elas ficam tendo um pouquinho de dificuldade de se locomover, mas a partir do 5º dia, ela já volta a ficar mais ativa. E aí, esse eu já peço mais um pouquinho de dias para tirar os pontos. Geralmente eu tiro com 15 dias, porque como é uma cirurgia muito grande, eu gosto de esperar um pouco mais para poder finalizar essa cicatrização e ver se vai ter alguma decência ou não, para depois retirar esse ponto. O câncer de mama em cadelas pode voltar mesmo após o tratamento, doutora? A depender do tipo de câncer, pode voltar.
Ou, por exemplo, como a gente indica a mastectomia unilateral, às vezes pode voltar na outra mama, porque a outra ainda não foi retirada. Ou a depender do tipo de tumor, ela pode ter uma recidiva, né? Aparecer ou com a mesma apresentação, o mesmo tipo de tumor, ou um novo tumor com outra nomenclatura. Entendi. E quais são os cuidados especiais os tutores devem ter durante o tratamento? Do pós-cirúrgico da... Sim. Sim. É realmente administrar os remédios. A gente sempre fala para focar em alimentar primeiro o pet antes de dar as medicações, porque senão eles podem ter uma sensibilidade gastrointestinal, ter vômitos. Sempre fazer o curativo, né, uma vez ao dia, ver como é que tá esses curativos. Se tiver crosta, remover a crosta. Às vezes o tutor fica com pena de remover, porque vai acumulando as crostas da pomada. Então, todo dia faz uma limpeza prévia com antisséptico e depois passa a pomadinha. Faz fotinha, pode mandar pra gente que a gente vai acompanhando esse pós-cirúrgico distante, como essa cachorrinha que morava em outra cidade. Então, a gente orienta, a cada 2, 3 dias, manda uma foto pra gente ver como é que tá. Porque se tiver com alguma inflamação, a gente consegue já dar essa orientação via WhatsApp. E é isso, basicamente, cuidado de curativo e as medicações orais que tem que dar. Vocês também tratam animais grandes? Não, só os pequenos. Pequenos e silvestres e exóticos, que aí eu trato também. Se eu tiver um seguidor aqui, tiver um cavalo, você... Aí eu tenho meus amigos que eu encaminho. Aí tem o Dr. Vitor daqui de Conquista, que eu sempre encaminho, né? quando aparece alguma queixa pra boi, cavalo, aí ele atende. Mas se for silvestre, eu atendo. Tem pouco tempo que eu castrei uma porquinha da Índia que tava com piometra, tava com infecção, o útero cheio de pus. Ela começou a eliminar esse pus mesmo pela vagina, foi assim que a tutora descobriu. A gente fez uma ultrassom, tava com infecção no útero. Aí eu tive que fazer a cirurgia. Entendi. E que mensagem a senhora daria para tutores que ainda têm medo de castrar? Gente, a medicina veterinária avançou muito. Então, antes de fazer qualquer cirurgia, a gente sempre faz os exames pré-operatórios, que é eles que vão aumentar a segurança do procedimento. Escolher realmente uma clínica que tenha esse cuidado de exame prévio, uma cirurgiã qualificada, o nome dela é Pamela Almeida, porque tende a ser um procedimento bem tranquilo. A porcentagem de óbito é minúscula. Pode acontecer? Pode, porque é uma cirurgia que o animal vai ser submetido à anestesia. Mas, assim, a chance é mínima se o tutor faz esses exames. E tanto que tem muito tutor que às vezes tinha medo, passa pela experiência de precisar de uma cirurgia e fica bem mais tranquilo. Ele, eu achei que era mais complexo, porque avançou muito. Assim como a medicina humana avançou, a medicina veterinária também. E aí é só fazer esses exames, ter esse acompanhamento, ser uma clínica séria, ver os feedbacks de quem já fez cirurgia nessa clínica. E se não fizer de forma preventiva, eu sempre converso com ele. No futuro, é igual na mulher. A mulher não vai ter problema uterino no futuro, problema de mioma, que a mulher tem muito. A cadela é a mesma coisa. Se não vier pelo amor, que é na prevenção, vai vir pela dor, que é o animal com a infecção de útero, o ovário com alteração, e aí vai precisar de uma castração terapêutica, que eu fiz ontem numa Yorkshire lá. Fiz uma castração por conta de uma piometra, só que ela já tá com anemia, ela já tá insuficiente renal, ela tá vomitando muito lá no internamento. A gente tá bem preocupado com ela, porque ela estava com a doença uterina acontecendo, que foi fazendo deposição de imunocomplexo, né? Foi lesionando outros órgãos por conta da doença do útero. E aí, às vezes, a tutora não quis operar antes porque tinha medo. Mas na hora da dor vai ter que levar de forma emergencial pra gente operar. Que aí, sim, vai ser bem mais difícil. É pior, né? É, bem pior. Ellen está perguntando aqui que a castração indicada, você já tinha falado, talvez ela entrou agora. A castração indicada após o primeiro ou segundo cio? A partir do primeiro cio, eu sempre indico o tutor. Entre o primeiro e o segundo, é o ideal estar fazendo. Ela disse que eu fiz no segundo, fiquei com pena de castrar a minha no primeiro. Tão novinha. Geralmente eu falo, deixa ela ter o primeiro cio, e aí, ou antes do segundo, ou logo após o segundo, já castrar. Como campanhas como o Outubro Rosa Pet ajudam na mudança de comportamento da galera, da sociedade? Ai, gente, vai ter essa parte do controle populacional, né? Que a gente vê que tá desenfreado
em países subdesenvolvidos, principalmente. Então, vai ter esse controle populacional, diminuir a quantidade de animais na rua. A gente vai prevenindo o câncer de mama também, vai prevenir a dor da família, a dor da casa, de perder um animalzinho para o tumor de mama e aumentando a longevidade desse animalzinho na casa, né? Porque como se tornou um filho de 4 patas, ele vai poder viver mais tempo nessa família do que acabar vindo a óbito bem mais cedo e isso se transformar em uma dor que poderia ter sido evitada com a castração e com a cirurgia de tumor de mama se a cadelinha tivesse, no começo, sido atendida por um médico veterinário. Mudando um pouquinho o foco daqui, doutora, até de uma pergunta também do grupo. O que um cachorro pode mudar em uma família? Eu acho que, assim, eu desde... Com a sua experiência. Com a minha experiência, que eu abri a Pet Pan na pandemia, né? Sim. Então, assim, Porque não teve crise, né? Tipo assim, não teve. Tipo assim, eu falo crise que não fechou. Assim, só aumentou, eu acho. Eu não sei como era antes. Porque estava tudo fechado, os pets estavam todos abertos, né? Os cachorros tiveram esse privilégio. Hospital veterinário, clínica veterinária, era serviço essencial durante a pandemia. Então, a gente não fechou. Eu trabalhei escondido, fugindo da polícia, você acredita? Foi mesmo? Foi, porque se eu ficasse na rua, a polícia não podia, né? Não, a gente tinha passe livre para trabalhar. E foi a época que adquiriram muitos filhotes. Então, as pessoas mais em casa, ficaram mais ansiosas, os distúrbios, né, de ansiedade tiveram mais starts durante a pandemia. E eu ouvindo de tutor, eu amo conversar, né? Como eu sou de perto de Salvador ali, a gente conversa bem mais. Sim. Então, assim, eu já ouvi várias histórias de cura de depressão por conta de um animal dentro da casa. Pessoas que tinham alguma doença mais séria, que usava antidepressivo, medicações bem mais fortes, que conseguiu se livrar de medicações por conta do pet, né? Que começou a se dedicar tanto nesse cuidado do pet, que conseguiu melhorar. Então, assim, eu já ouvi várias histórias sobre cura mesmo de alguma dor, porque perdeu algum ente querido. Eu vejo muito isso. A mulher ficou sozinha porque perdeu o esposo. Então, os filhos deram um animalzinho para ela e aquilo se transformou na alegria dela. Então, eu ouvi muitos relatos voltados para a depressão, principalmente, a cura da depressão de muitas casas. Na pandemia mesmo, foi fundamental a presença do cachorro. Do cachorrinho. Muito. A senhora acredita que os tutores estão mais atentos hoje do que há alguns anos? Eu acredito. Eles estão mais espertos, estão mais preocupados? Tem ido no começo... por exemplo, nas consultas oftalmológicas, eu atendo muito animal que ainda não está com nenhuma doença grave. Por exemplo, uma úlcera de córnea. Porque o tutor percebeu que se só está remelando muito, que é um sinalzinho que tem algo acontecendo. Então, leva já bem no início para a consulta. O tutor leva muito porque o animalzinho ficou 2 dias sem comer, 1 dia sem comer. Aí já leva para atendimento. Então, eles estão muito mais atentos, assim, quando o pet não está bem. E ele já tem procurado mais rápido atendimento do que tentar ir no balcão de pet shop, balcão agropecuário, pedir remédio. Tem ainda esses tutores que aparecem, que fazem essas coisas, né? Faz o desvio, ao invés de ir pro caminho. Se automedicando, assim, né? Que é o que faz com eles também. Sim. Mas eu vejo que eles têm ficado mais atentos, têm feito de tudo pelo pet, não têm desistido, né? Realmente tem assumido a responsabilidade da tutela, né? De ser tutor do pet. Aqui, acho que é Ellen, o cachorro muda tudo, é tudo na minha vida. Aí. Ela viu o quanto sofri na consulta oftalmológica. Aí, é Luna, que isso mesmo. Tomou uma vacina de raiva e teve uma cegueira súbita. Foi. Mas como ela conhece muito, ela sabia que a bolinha pequena, Luna não estava enxergando, só que a bola grande, Luna estava enxergando. De tão atenta que ela é a cachorra, de tanto que ela sabe que a cachorra não estava bem. No dia que ela viu que estava assim, ela já levou no mesmo dia. Aí eu fiz os testes, fiz os exames, ela teve um problema autoimune. Ela reconheceu a vacina como se fosse algo ruim.
Ela fez uma ceratopatia autoimune, o nome. E aí ela teve essa cegueira transitória. Aí eu já consegui entrar com tratamento e ela já tá ótima. Ela vai ter retorno semana que vem comigo. Então ela desesperou, né? Eu gravo, né? Todos os tutores, os animais. Ela chorava. A mãe dela, calma, menina, para com isso. Chorava, já ficou assim com medo, né? De virar uma cegueira que não tivesse mais reversão. Aí, tá vendo? Mas deu certo porque ela levou no início. Se ela não tivesse levado, aí a gente tá fazendo imunossupressão com corticoide e um antibiótico, que é o tratamento para essa doença. Ela tá dando uma gargalhada aqui. Foi. Que conselho deixaria para quem acabou de descobrir que sua cadela tem câncer de mama? Você descobriu que ela tá com câncer. Fica calmo, não desespera. Porque provavelmente você descobriu já no início e já procura o atendimento, né, o quanto antes. O ideal é que seja já com a oncologista veterinária, que ela vai conseguir realmente fazer o direcionamento melhor. E aí já fazer o preparatório, porque se descobriu, o ideal é a gente retirar, não deixar lá. Então, a gente já fazer essa programação para poder estar castrando ela e fazendo a retirada desse nódulo para já descobrir o que é esse nódulo e se vai precisar de mais alguma outra coisa. Mas é ficar calmo e resolver o problema, né? Que se o problema ficar lá, ele só vai aumentar, o tutor vai ficar mais angustiado, mais triste, ao invés de ficar mais calmo. Porque tem tutor que pensa, não, quando eu descobrir, ela vai morrer rapidinho e aí não vou sofrer tanto. Mas não é toda vez que é assim. Tem vezes que vai crescendo lentamente, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos e o tutor ali naquela angústia, ó, só vendo o tumor crescendo. Aí o tumor vira uma ferida, começa a ter mau cheiro. Não é tipo, vai de uma hora para outra vir a óbito. E a gente fazendo esse cuidadozinho no começo, a vida fica mais tranquila e aí vai aparecer os outros problemas para você resolver na vida e não ficar focado nesse que vai ficar ali aumentando cada dia e pode tanto durar 1 semana como durar muitos anos e o tutor ficar nessa angústia. E todo, tipo assim, a cachorra ela absorve quando o tutor não tá legal, né? Com Isso certeza. Até piora na doença, né? Com certeza. Não, gente, igual o animal vai lá, o tutor e o animal é igualzinho. Se o tutor é ansioso, eu já vejo que a cachorrinha tá ansiosa. Se o tutor é mais calmo, a cachorra chega lá toda calma. É sempre assim. Se a pessoa é caótica, espelho, né? O tutor, o animal é caótico. Parece que são irmãos. É impressionante. É. A minha, ela fica o dia todo ouvindo música clássica. É? É. Você então vê que pra Shih ela é bem tranquila, né? Ela bem tranquila. Interessante que teve uma certa vez que eu tive uma crise no tratamento do câncer, né? E aí chega em casa bem baqueado, né? Vim de uma quimioterapia. E aí ela sacou, ela sente. Ela olha assim, vê que não tá legal. Aí vem, começa a ficar cheirando, fica te olhando. Aí fica aquela troca de olhares, né? Eu acho que ela fica puxando para ela. Drenando, né? Drenando, né? Fala assim, me traz um pouquinho disso aqui, né? Então é muito. O cachorro é especial, né? Ah, com certeza. Eu sou suspeito de dizer, né? Você viu que o tempo passou, né? Foi mesmo. Já deu 1 hora. E para finalizar, qual a principal mensagem que a senhora gostaria de deixar para quem está nos ouvindo sobre o Outubro Rosa Pet? Gente, se você tem uma cadelinha, uma gatinha, você se responsabilizou, né, de adquirir ela, de levar ela para sua casa, para sua família. Então, você precisa cuidar dessa gatinha, dessa cachorrinha. Então, foca em examinar ela, olhar como é que ela tá, palpar. E se descobrir que tem alguma coisa acontecendo ali que tá anormal, já procurar o atendimento pra gente tirar esse sofrimento da gatinha e da casa. Ou da cadelinha também, que é o que a gente vai focar mais nesse outubro. Então é isso. Se você percebeu, já procura a gente, procura a Pet Pan, que a gente vai estar de braços unidos e abertos para você e te acompanhar nesse momento que é tão difícil, até o fim. Isso mesmo. Semana que vem é a semana dedicada às crianças, né? Eu não vou estar aqui, quem vai estar aqui vai ser Mariana Fraga, que vai estar entrevistando 2 crianças. Então a gente vai fazer um podcast diferente, Kids. Né? Bem Kids, né? O podcast está à sua disposição. Obrigada. Quando precisar. Obrigada. Fique muito à vontade. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Nossa, foi um papo bem legal, né? Passa rapidinho. Uma hora. Pra quem não sabe, ela tinha podcast. Então ela já, quem tipo pode, assim, já tá... Pode pan, né? É.
Então já sabia como é que... Já conhece muito bem o que é um microfone, né? Então, muito obrigado. Que assista esse podcast, como os outros, lá no canal do YouTube e também no Spotify. Até semana que vem. Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Obrigada. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.